Olá, preciosas! Sejam muito bem-vindas a este momento extraordinário, onde juntas aqui, dentro da metodologia do Pérolas, nós vamos aprender sobre os passos de transformação. Eu sou a Vanessa Manff, como vocês já acompanham diariamente aí em toda a nossa jornada, né? Desses pilares físico, mental, emocional e espiritual. E essa aula, ela vem dentro desse pilar espiritual, que é o que a gente precisa se abastecer primeiramente, para que a gente tenha consciência da nossa realidade, dos nossos dons. A aula da semana passada foi extraordinariamente linda. A gente vivenciou ferramentas, ela já está disponível em link para vocês aí acessar. E nessa aula de hoje, né, na semana passada a gente trabalhou a prosperidade. E na aula de hoje a gente vai trabalhar a oportunidade de ver, né, as nossas dores, as areias transformadas no sentido de prosperar, aplicando para a nossa vida essa oportunidade de olhar para a palavra de João 6, 11, 14, né? Que é a multiplicação dos pães e peixes. Como é lindo olhar que sim, que a gente tem como bênção na nossa vida poder multiplicar as nossas forças, ferramentas, as bênçãos. E crendo em Deus, isso tudo se torna possível. Então, eu já vou começar chamando aqui, né, a nossa aluna que está presente, a Lenara, para dar um oi para vocês. Lenara, seja muito bem-vinda. Oi, boa tarde. Prazer imenso estar aqui, Vanessa. A Lenara, que já é minha aluna, né, há mais tempo, já viveu a jornada dentro do Pérolas e vem para poder edificar ainda mais essa jornada dentro do pilar espiritual e deste propósito da mentoria em turma. Lenara, hoje assim, chegando aqui nessa aula, sabendo que a gente vai multiplicar os pães e os peixes na tua vida, na vida de todas as pérolas preciosas, qual é a tua expectativa para este momento? Bom, eu confesso contigo que, como é a primeira vez, eu estou com grande expectativa, né? Eu tenho muito a aprender contigo, né? Agradeço de coração ter te conhecido até por um certo acaso, né? E quero dizer para ti, de coração, Vanessa, que eu estou bem segura com tudo que eu vou aprender e estou aprendendo contigo, estou me sentindo mais em paz e tenho que aprender a entender e melhor as palavras que estão na Bíblia, né? E agora tu colocaste ali João capítulo 6 versículo 11 e 14, né? Tu disseste, né? Isso aí. Então, ali dali diz: faça o povo se assentar, a grama verde formava um belo tapete natural e eles se acomodaram ali. Cerca de 5.000 pessoas, seria essa parte, né? Exatamente. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, mandou que fosse distribuído. Em seguida, fez o mesmo com os peixes. Todos comeram à vontade. Essa semana, até aqui na empresa, a gente fez um café da tarde e a minha senhora que trabalha comigo na cozinha, ela disse: ai, mas tem pouco. Eu disse: não, vamos multiplicar os pães, né? Era pedaço de carne, cortamos pedacinhos pequenos e deu para todo mundo. Ia ser café com carne, um pãozinho com carne, e no fim fizemos um carreteiro que ficou bem gostoso. E assim se multiplicam os pães, não necessariamente só na comida, mas nos atos da gente, né? Que é o que eu tenho procurado bastante. Olha que lindo isso, é exatamente isso, né? A Lenara já viveu a mentoria individual e ela super topou, né, o convite para vir vivenciar tudo isso nesse transbordar em grupo, porque ela é uma pessoa que na comunidade ela sempre quer multiplicar, ela quer poder trazer para mais pessoas as bênçãos, ela é uma pessoa que está buscando muito crescer e evoluir nesse perfil ali, nesse pilar espiritual, né? Que é onde a gente nunca pode parar, a gente sempre tem que querer buscar mais. Ela é empresária, tem uma equipe linda de funcionários e como líder, ela reconhece que a gente todo dia tem que se edificar. Então, é muito lindo poder ter a oportunidade de estar aqui nessa presença. A gente sabe que os horários da gravação, às vezes, né, como é o ao vivo,
Nem todo mundo pode estar aqui, mas todo mundo tem a oportunidade de se dedicar depois e também aprender. Então, a gente vai ler aqui para compartilhar com o pessoal essa palavra, né, que vem da multiplicação dos pães e peixes, sendo que vocês já têm na apostila aí os tipos de Bíblia, a Lenara já foi buscar, já comprou a dela, né? E eu vou estar lendo aqui na minha, que é a Bíblia da Mulher, né? E uma das coisas muito importantes é a gente dizer sim, Senhor, é crer na multiplicação dele, porque não adianta a gente vir aqui em dúvida, será que essa aula vai ser boa? E, né, a expectativa, quando ela é em excesso, no homem, ela gera traumas e dor, mas quando a expectativa é em Deus, gente, ela tem que ser imensa, ela tem que ser gigantesca, porque a gente precisa olhar com os olhos da fé. Então, todos vocês que estão aqui assistindo essa aula, peça agora, ora, profetiza sobre o teu aprendizado. Já entra aqui sedento, querendo muito receber as bênçãos de Deus na tua vida. E lá em João, capítulo 6, versículo 11, diz exatamente assim, então, né? Jesus disse, mandem o povo a sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida, esse é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo como rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Gente, essa palavra aqui é linda e ela é uma das palavras que vem dizer que o Senhor quer derramar nas nossas vidas, né? E a atividade de hoje, eu já quero que vocês anotem aí, é olhar quais as áreas, né? 3 metas que você vai listar financeiramente ou de edificação pessoal, o que você vai escolher multiplicar. Vai ser nos relacionamentos de qualidade, vai ser selecionando as pessoas que estão ao teu entorno. Eu quero que você coloque 3 metas para a tua evolução pessoal aqui, listando. Eu vou começar a economizar, dá um exemplo aqui, R$ 500 por mês eu vou começar a buscar economizar. E daí tu vai olhar e vai dizer, nossa, mas as contas estão tão apertadas, não tem de onde tirar R$ 500. Tu vai começar a orar por essa bênção, para que Deus multiplique na tua vida, para que ele seja, assim, um testemunho de bênção geracional. Porque quando você crê, quando você se determina, quando você acredita, não é só você dizer, Senhor, dê-me mais. Não, coloca uma meta para você aqui. Olha, eu quero começar a guardar R$ 500 por mês. Como que isso vai acontecer? Eu não sei, mas é que é um processo teu e de Deus, é um compromisso teu, que você já acredita que você é merecedora de fazer. Mas eu nem ganho R$ 500. Bom, começa a acreditar numa nova fonte de renda, começa a produzir, começa a edificar. E esse conhecimento você não deve ficar só para você, você tem que passar para os teus filhos, você tem que passar para as tuas amigas, começar a buscar. Porque às vezes as pessoas, elas não têm clareza da bênção de Deus, de o quanto ele quer gerar milagre na tua vida. Ele quer que o pão e o peixe sejam multiplicados. E aí, às vezes, você fica ali se limitando ao olho do homem. O número do banco que não fecha, a conta que não está batendo, aos imprevistos que na casa tudo estraga, tudo dá problema, tudo é gasto. Não, gente. Você deu um passo, você veio aqui investir no teu autoconhecimento e esse autoconhecimento ele vai te direcionar para que você acredite ser merecedora de receber ainda mais. Então, é colocar ali, eu mereço conquistar. Liste as tuas metas. E daí, você vai olhar assim, vai colocar essas metas, e eu quero que você coloque abaixo metas também geracionais em Deus. Coisas que são muito fora do que você realmente observa em possibilidade. Vanessa, eu quero viajar para o exterior, eu quero fazer uma viagem lá para Israel.
Que bom que você quer, eu também quero. Vamos juntas colocar isso como uma meta? E aí você coloca num propósito para com Deus, né? Hoje mesmo eu recebi de uma aluna um quadro dos sonhos. Ela já realizou dentro da mentoria, né? Da mentoria exclusiva de potencialidades, e ela compartilhou porque ela fez, olha que coisa mais linda. Pode ser que até daqui a pouco ela chegue aqui. Hoje ela está envolvida com as férias dos filhos, mas ela fez artesanalmente um quadro todo de madeira, uma moldura, e ela estendeu varais lindos dentro daquele quadro, e ali ela prendeu essas imagens. Ficou algo tão lindo, único. Aí eu disse, olha, vai ter que multiplicar esses varais, né? Porque Deus vai gerar todos esses sonhos. E era uma pessoa que duvidava dessa capacidade financeira, duvidava dessa capacidade de criar, né? E hoje ela vê que ela tem um dom lindo, assim, de artesanalmente transformar renda, de gerar produtos, de cativar a beleza, né? Em troncos de madeira, gente. Uma hora vocês ainda vão conhecer esse artesanato dela. E ela vai poder estar apresentando mais a respeito de tudo que ela se viu capaz de fazer na mentoria. Então, é sobre isso, é sobre você criar, sim, o teu mural dos sonhos. A gente vai chegar nesse passo do processo, mas primeiro, para você sonhar, você tem que entender que você é merecedora de edificar tudo isso, né? Depois, quando você observar o que Deus está gerando, você vai ver, gente, é extraordinário. E tudo vem da transformação da tua dor. Eu quero que você olhe hoje você como ostra no mundo, porque você sabe que o método Pérolas, né? Se você não pulou as aulas, você sabe que o método Pérolas nos reconhece como ostras no mundo. E a tua escolha é vir aqui ou nem vir, nem assistir a aula e aceitar ser uma ostra infértil, uma pessoa que não produz, que fica lá sobrecarregada, vivendo a dor do desconforto e não gera mudança, ou uma ostra que não, ela está disposta a fazer e ela acolhe as areias da sua vida, as dores da sua vida e transforma isso em uma pérola muito preciosa, que é o que eu te ensino aqui. Agora eu quero saber que você reflita para com você mesmo ainda qual é a sua maior dor no dia de hoje, qual é a areia que está aí te incomodando? E que juntas a gente vai achar uma forma, uma maneira de poder fazer com que você prospere nessa dor. Vamos lá, lembra de tomar uma aguinha. Sempre que você vir para a aula, traz água, traz caneta, papel, traz a tua Bíblia, porque aqui a gente está se aprofundando no espiritual. Tá ouvindo o cachorro aqui latindo? Ele vê alguém passar na rua, né? Ele que é um sobrevivente da enchente, ele é fiel, gente. Ele veio até com nome, né? Para uma família cristã, ele veio com nome fiel. Ele estava preparado para aprontar todos aqui em casa. Mas tudo certo. Tem sol, ele tá lá se divertindo. Então, olha para a tua maior dor, anota aí e observa, né? Quando você é empática, quando você se acolhe, quando você reconhece que realmente está doendo, você não fica dizendo assim, a vida é assim mesmo, não tenho o que fazer, mas nada muda, eu mudo, eu faço e nada muda, nada tem jeito de transformar. Quando você para de minimizar a tua dor e você olha para ela e diz, ok, tá doendo, desse jeito eu não quero mais. Como que eu posso me tornar ainda melhor? De que maneira que eu vou fazer para que isso tudo seja transformador demais, para que seja geracional? Porque quando eu mudo, quando eu me transformo, os meus filhos vão colher essa mudança. Então, se você é uma pessoa que não consegue ter controle nos gastos, se você é uma pessoa que compra além da conta, que vai lá nas lojas e compra um monte de roupa, depois nem gosta, nem sabe se vai usar, ou se você fica comprando aí ingresso para ir em show, nem sabe se vai poder ir, como é que vai ser. Vanessa, mas tu acabou de dizer que a gente tem que ser intencional, que Deus vai gerar, sim, eu acabei de dizer. Mas esses lugares que tu tá indo são lugares que agradecem, que agregam, que enchem os olhos de Deus? Ou são coisas que você vai para nutrir as tuas futilidades, as tuas dores internas? Por exemplo, vou lá numa festa. Festa tem o quê? Comida, bebida, pessoas, farra, festa, pingue e foguete, né? Aí eu vou lá e eu extravaso, eu bebo um monte, eu passo mal, eu como um monte, eu passo mal, eu convivo com pessoas que são pessoas que não agregam na minha vivência.
Será que eu estou prosperando? Será que eu estou me edificando e podendo realizar? Olha que lindo, deu positivo. Estou prosperando? Não, não está prosperando. Bota o dedo para baixo. Tu viu o dedinho aí, Lenara? E Positivo? Ah, muito bom. eu Então, tirei, é que entrou uma ligação aqui, daí eu tive que. ah, não. É um sinalzinho que apareceu aqui no meu. Eu fiz, será que eu estou prosperando? E ele mostrou Ah, que sim. achei que apareceu ali para ti a tela, eu tive que minimizar que entrou um número spam aqui. Não, bem tranquilo. E aí, quando você começa a olhar e ver se são vícios da tua alma, se são as tuas dores almáticas que estão sendo nutridas ou são teus princípios, são teus valores e teus propósitos. Porque aí a gente entra no embate, né? Ah, Vanessa, mas não posso mais lugar nenhum? Claro que você pode. Só que às vezes você está aí se queixando, se vitimizando, dizendo que você está cheio de problema, mas os teus problemas estão sendo gerados pelo quê? Pelas tuas tendências carnais que te afastam de viver a tua melhor versão. Então, se você está com os armários abarrotados de roupa, nada mais serve, nada mais faz sentido, vamos fazer uma limpa. Pois aonde a energia está parada, o cesto já está cheio. E é um cesto que não agrega. Como que Deus vai derramar mais pão e peixe ali? Se o teu cesto está transbordando de coisa velha, usada, apertada, se os sapatos estão todos esgotados, ralados, ah, mas como é que eu vou botar esses fora? Não vou ter o que usar. Gente, aí é que a gente começa a ver os milagres de Deus acontecendo. Porque se não tá bom mesmo, se tu não pode usar igual, não tem jeito. A gente precisa se desfazer, passa adiante, bota fora. Coisa que é ruim, a gente nem pode doar. Tu sabe que há um tempo atrás eu tinha uma sandália guardada lá no armário e aparentemente ela era muito bonita. Eu nem me lembrava quando é que eu tinha comprado essa sandália, de onde ela veio, mas ela era linda. E aí eu fui tentar usar. E aí eu me lembrei por que ela estava ali, linda, bonita, inteira. Porque ela é terrivelmente desconfortável. Só que eu não tomei a atitude de, na primeira vez que eu usei ou quando eu comprei, me desfazer dela. Eu deixei ela ali acumulando, ao ponto de eu nem ter mais memória do porquê que ela estava lá parada. E aí pode ser que você esteja fazendo isso com as tuas louças, com as tuas xícaras, com os teus pratos marinetes, com o teu ressentimento. Pode ser que você está ali pedindo para Deus te amar, para que você tenha novos relacionamentos, para que você seja uma pessoa amada, abençoada, que todo mundo veja a tua energia, a tua transformação, mas tu tá lá atolada de ressentimento. Como que Deus vai derramar nesse cesto amor? Como que ele vai trazer evolução se você tá lotada, você tá cheia? Tá fazendo sentido, Lenara? Sim, é isso mesmo. E aí, qual outro exemplo que você lembra aqui que a gente pode pensar nesse transbordar aí que deveria ser limpo? Qual outro sentido? Bom, eu vejo ali tu falando, sabe, sobre se apegar, né, às coisas, né? Eu acho que esse lance de se apegar às coisas, a gente tem que desapegar e não tem porquê, às vezes tem coisa que está até te atrapalhando. Outro dia aconteceu alguma coisa parecida aí lá em casa. Eu acho que faz uns 10 anos que eu comprei um jogo de talheres no Chuí, que diz que é banhado a ouro. Bom, está sendo lavado, não desbotou ainda, né? Mas estava lá guardado na mala, 72 peças, bonitinho para usar. Aí o meu marido reclamando que as facas não estavam cortando e tudo, mas aquela pasta estava lá guardada para quando fosse chegar a visita. Fala sério, daí as minhas filhas, mãe, desapega, e realmente, às vezes a gente se apega, né? E eu, para me desapegar também das minhas atitudes, principalmente, né? Que eu tenho um perfil muito de querer assumir tudo e resolver tudo sozinha, que nem eu e tu, a gente já várias vezes já conversou, tira Tá essa. melhorando, né? Tá Estou melhorando. melhorando. Tira essa Marta desse corpo, seja mais Maria, que é a parte mais difícil para mim. E o final de semana aconteceu uma coisa bem interessante para mim semana passada, que eu andei me machucando e fiquei meio com dor nas costas, não podia fazer nada. Aí, quando chegou sábado e domingo, eu tive que sossegar, esperar, porque eu não podia fazer mesmo. Com medicamentos, as filhas fazendo as coisas, e eu lá trabalhando a minha ansiedade e sabendo que como eu tenho que saber lidar com isso, assim, de esperar, me deixar os outros também fazerem do jeito que querem fazer, do jeito, não tem que ser feito do jeito que eu quero,
porque funciona. E geralmente eu quero do jeito que eu quero. Então, isso também é bastante complicado para mim. Mas é bem interessante, assim, a gente falar sobre os desapegos, até esse desapego das maneiras de ser e achar não merecer muitas vezes, né? Ou querer decidir tudo. Os nossos costumes, né? Eu amei É. essa história do faqueiro dourado aí, porque é bem isso. Quais são os ouros que você acredita estar acumulando? Os Sim, tesouros. Semana passada a aula era sobre tesouros escondidos, né? Porque o teu tesouro escondido, ele fala sobre aquilo que você está dando valor. Só que muitas das vezes você está escondendo algo tão precioso até de ti mesmo, não permitindo se curar, não permitindo com que a transformação venha. Você está ali podendo viver o desafio dos 21 dias e você não está comprometida, não está fazendo dia após dia. E aí você diz, eu quero mudar. E daí qualquer coisa que acontece no teu dia a dia, você deixa de lado o teu compromisso para consigo mesmo, para correr atrás dos outros, né? E isso é, é uma tendência que eu tive a minha vida toda, a grande parte da minha jornada eu me abandonava para fazer pelo outro. Por quê? Porque olhar para dentro é muito dolorido, gente. Hoje você pode estar indo na fase ali do deserto, do lamaçal, naquela fase onde é que você caiu, você levantou puro barro. E daí, deitar ali você não quer mais, mas assim, chega a dar uma preguiça de ir lá pensar como que você vai se limpar. E eu quero te dizer que você não é a única pessoa que está aí lamaçada. Você está contagiando, você está contaminando a tua casa, as pessoas que você se aproxima, você está enchendo eles de sujeira, do magma da tua dor, do teu rancor. Pode ser que você esteja nessa fase, na fase que você ainda está se maltratando e contagiando o outro, mas você se vê sendo uma pessoa muito boa. Por quê? Porque você acredita que não está fazendo mal para ninguém. Bem pelo contrário, está ajudando, está te metendo na vida da Lenara, na vida da Vanessa, na vida da Joana, da Maria. Porque você é uma pessoa boa. Não, para de querer fazer pelo outro e começa a fazer por você. Então essa aula ela vem para te puxar a orelha, porque às vezes tu quer tanto receber do Senhor, meu Deus, me ajuda, me socorre. Sim, ele está te socorrendo, ele está te mostrando que o jeito que tu está andando não dá. Então, ele só não tem aonde derramar. Tem uma história na Bíblia que é muito linda, que é de uma viúva que ela devia os impostos e ela ficou viúva e por isso que Deus fala pra gente que a gente tem que cuidar dos órfãos e das viúvas, porque as rendas dela naquela época a mulher não tinha grande renda, né? Não tinha como produzir, não tinha tanta força, ela tinha que cuidar dos filhos, tinha que fazer tanta coisa. E daí lá conta que ela sabia que ela estava devendo, ela foi pagar os impostos, né? Estavam cobrando dela, e ela só tinha poucas moedas. E ela foi para poder pagar isso, e ela ainda pediu socorro ao profeta, né? E ela disse para Elias, ela disse que ela não tinha mais como pagar e que eles queriam tomar os filhos dela e que ela estava dando para ele tudo que ela tinha. E aí ele disse, né, que ela era uma mulher de grande fé, porque às vezes aquele que tem, ele tá ali segurando o que ele tem com medo de que falte, e ela não, ela foi lá, ela quis assumir a dívida dela e pagar com o que ela tinha. E nesse momento ele disse, vá para casa e prepare as vasilhas, né? Prepare as vasilhas que o óleo vai jorrar. Gente, o milagre aconteceu, começou a jorrar óleo, jorrar óleo, jorrar óleo. E se você vai lá ler na palavra, o óleo não parou de jorrar. O que faltou foi as vasilhas. Então, às vezes, a gente tá ali, a gente tá querendo receber, mas a gente não tem espaço para como se eu tô perturbada usando a minha energia para com o outro e não tô focada em mim, eu não tô vendo as bênçãos de Deus. Se eu não estivesse focada no meu autoconhecimento, em querer evoluir, em olhar para mim, eu jamais teria recebido um mateando com a palavra. Por quê? Porque eu estava disposta, eu estava ali todo dia, até que o ponto que Deus disse, agora derrama. Agora vai lá transbordar em outras vidas. E eu novamente ouvi o chamado. Então, esse chamado eu já venho vivendo há 4 anos e meio. Mas se eu dissesse que não, que eu só quero viver, e não estiver disposta a dar espaço, a gerar comunidade, a transformar tudo isso,
Se eu quiser me limitar e dizer, não, só vou atender aqui no consultório presencialmente, essa era a minha intenção em 2020, quando foi lançado. Veio a pandemia, Sim. o que ele fez? Levou nós para online. E a Vanessa, que achava que tinha que estar aqui, né, agarrada, segurando as pessoas, porque ainda existia resquícios em mim, e sempre vai existir, gente, a necessidade de nós evoluirmos. Ainda existia resquícios de eu querer ter controle, eu queria dizer como tinha que ser o processo. E no momento que eu disse, Senhor, o controle é todo teu, usa-me, eu estou aqui, eis-me aqui, ele começou a transformar a minha história de vida, ele começou a me dar sinais, ele começou a me mostrar a grandiosidade que é ter um pai. Então você está aqui para aprender a ter uma nova identidade, uma identidade de uma filha amada. E como diz na palavra, que filho que pede peixe para o pai e o pai vai estar lá dando cobra. Lenara, tu faria isso com uma filha tua? Ela Imagina, pedindo peixe para você e você ia dar cobra? imagina, né? Então, o pai também não faz isso com a gente. Daí você pode estar dizendo, mas eu estou pedindo, mas ele não está me ouvindo. Não, mas calma. Ele tem que te preparar, ele tem que fazer com que você tenha consciência que você precisa Sim, tirar desses textos o que te impede de evoluir. Então, se esse impedimento é falta de perdão, se esse impedimento é arrogância, se esse impedimento é, eu nem preciso aprender nada com ninguém, eu já sei, eu vou na igreja desde criança. Só que quando a gente fala sobre igreja, sobre espiritualidade, não é sobre religião, não é sobre o lugar que você está indo, sim. é o que você está disposta a receber, o que você está indo lá buscar. Porque se você vai lá e daí revolta e julga e aponta, eu já fui essa pessoa que tinha julgamento, que apontava e que achava que tudo estava errado. E, gente, por que, que eu gosto de dizer quem eu fui? Porque para você ver que é possível ser diferente, né? Então, hoje, Lenara, se tu olhar na tua vida, o que que tu já mudou tudo, assim, que tu pode dizer, não, eu testemunho que realmente, enquanto eu estava vivendo assim, não ia para frente. E agora que eu resolvi te fazer assado, eu tenho nova clareza. Bom, que nem tu falaste antes, né, a mentoria contigo aí, que a gente está ainda acompanhando, tu está me acompanhando muito, que eu estou muito contente. Mas se eu não tivesse ido atrás de um apoio espiritual, que eu comecei a ir atrás disso já em 2018, 19, aí depois a pandemia deu uma parada, depois comecei novamente, e agora contigo. Se eu não tivesse ido atrás desse apoio espiritual, desse entendimento e principalmente aceitação e clareza também, né? Porque muitas coisas não eram claras para mim, parecia que eu fui criada, que tinha que ser assim, que não pode ser assado. Uh, pela mãe que eu fui, pela mãe que eu sou, pela mulher que eu fui e pela mulher que eu sou agora, é transformador, sabe? Mas se eu não tivesse ido atrás, eu tinha pirado. E E eu vejo daí, hoje, assim, que tem muita gente que diz, nossa, Leonardo, o que que aconteceu? Como assim? Agora, ali antes eu pedi para minha filha, para não me alcança a Bíblia, que eu fui fazer o certificado digital e esqueci a minha Bíblia em casa, e eu preciso que eu vou ter mentoria ali com a Vanessa, me empresta a tua. E aí todo mundo me olhou, a Lenara com Bíblia, por que não? E essas Bíblias que tu indicou, nossa, é muito tranquilo, muito claro, muito fácil de entender como é que é Bíblia em ação, essa de estudo, e é muito fácil de entender, muito fácil de compreender, sabe? Mas não necessariamente quando se fala só Bíblia, não, né? Porque a Bíblia não desmerecendo, mas principalmente as palavras de escutar com outra visão, outra pessoa falando com outra visão, e a gente, mas será que, mas eu acho que é mesmo. E como eu vejo que eu mudei, eu tenho a melhorar. Eu tenho aquele lado ainda de voz de comando, que eu estou sempre na voz de comando e às vezes eu o preciso velho equilíbrio. trilho, o velho trilho, tá? Aí a consciência de, não, eu quero um novo trilho, né? E, Mas eu preciso equilíbrio, né? Como ah, gestora, eu preciso equilíbrio. Eu não, eu tenho que estar na voz de comando, mas eu também tenho que ter o equilíbrio, porque senão eu chego em casa, eu estou mandando no marido, nas filhas, nos cachorros, nos gatos, nos passarinhos, e aí a pouco eu estou me queimando, eu estou sendo uma pessoa chata de conviver, né? E então, a partir do momento que eu comecei a procurar essa paz espiritual, esse equilíbrio espiritual, eu observei que nossa, eu tô muito, 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 muito
Estou transformada, é transformadora. Não é mais sobre a nossa verdade, é Sim. sobre a coisa que vai acontecendo. Você não precisa mais apontar e dizer, ó, tu. Não. Ali a pouco o Espírito Santo começa a nos constranger, né, e nos colocar para o lugar. Então, quando a gente começa a acessar essa ferramenta que é o Espírito do Senhor, que é o fluxo dele, gente, isso é extraordinário. E você vai ver que a tua vida flui, porque se a minha fluiu, se a da Lenara e de tantas outras vidas que foram transformadas, você precisa também permitir que a tua flua. E quando ela fala ali sobre a questão do controle, né? Pode ser que você diga, ah, mas eu nem sou tão chata, nem sou tão controladora, mas você está se comparando a quem? A pior das controladoras? Porque em algum nível a gente precisa sim ser, mas é que precisa ser e dar com leveza. Eu preciso dar o comando e esperar a pessoa errar ou acertar para que eu permita que ela faça. Que às vezes a gente quer mas quando tem meu nome envolvido, tem que sair tudo muito bem, tem que sair extraordinário. Gente, enquanto eu era essa pessoa, eu não estaria aqui. Porque aqui pode dar uma falha, pode a internet falhar, pode 10 pessoas ficar me esperando e eu não entrar. Só que, o que é preferível? É eu vir aqui, me colocar à disposição e Deus gerar essa transformação? Ou eu ficar dizendo, não, vai dar errado, eu nem vou ir. Não, se não for do meu jeito, se eu não tiver certeza que vai dar certo, se eu não tiver certeza que vai te transformar, eu não tenho que ter certeza de nada, gente. Eu tenho que dar o meu melhor e eu sei que vai dar certo, porque Deus não une pessoas, ele une propósitos. E as nossas dores, o que você vai ouvir nessa aula da Lenara, uma mãe, ela tem 3 filhas adultas já, pessoas formadas, pessoas buscando pela, né, pela maturidade. E ela tá, essa mulher aqui, ela tem só 25 anos, tá? Ela tá aqui, ó, né? É, quem vê essa carinha aqui não. Ela tá buscando pela qualidade de vida, mas antes isso não era prioridade. Antes ela tinha que trabalhar, se esgotar, cansar, porque ela tinha que fazer pelo outro. E hoje ela já olha e observa que não é esse fluxo, que não é porque a mãe dela viveu assim que ela também vai viver. E a nossa tendência em reproduzir padrões. E quando me dizem, Vanessa, mas por que Bíblia? Eu nem posso ouvir falar em Bíblia. Ah, minha família tem pavor disso. Eu sei, a minha também tinha. Mas é por quê? Porque um ou outro da tua família já foram feridos com a Bíblia, com a religião. Porque a Bíblia para ferir é só se eu vim aqui te jogar, né? Senão, por si só, ela não te gera o mal. Mas a religião, sim, às vezes a gente foi limitado às crenças dos outros. Às vezes aquele padre, aquele pastor, aquela pessoa que estava lá, ele vivenciava coisas que desvirtuavam da palavra. E aí você direcionou isso para Deus, para a espiritualidade, para tudo que deixou de fazer sentido para você. Então, os avós, nossos bisavós, nossa, eles passaram muita coisa, muito julgamento a respeito disso. Só que nós somos uma nova versão, nós somos uma nova geração, a gente tem clareza. Por que eu trago a palavra? Porque a palavra é a verdade. Quando você vive toda a experiência ali do mateando, todo o desafio, você vai ver que Deus é a palavra e que o verbo já estava com Deus. Então, ele se fez carne. Quem se fez carne foi Jesus, né? Então, Jesus já estava com Deus muito antes de tudo isso acontecer. E Deus foi o gerador do mundo. Tu acredita que ele não é capaz de gerar transformação em você se você for buscar pelos princípios dele? Porque eu tenho aqui um monte de livro, mas se eu ficar citando leitores e autores, eu não vou estar sendo verdadeira com você, porque é a experiência deles. Assim como mateando com a palavra, também traz a minha experiência, uma forma de poder fazer com que você acesse o significado de cada um desses versículos. Você vai ver que os vídeos, eu venho ali, eu trago eles para o dia a dia. Depois, quando você acessar a aula, você vai ver que é sempre uma referência. Assim como lá no Instagram tem os vídeos, você vai ver que eu trago com leveza. Eu trago a história de Maria, de Marta, do pão, do peixe. É para você poder vivenciar isso enquanto você está fazendo a sua tarefa diária, enquanto você está cuidando da sua casa, enquanto você está amando seus filhos, ou revoltada com seus pais, com o marido. Não, é para você viver a prática. Só que você vai estar o quê? Aprendendo a decifrar e ter entendimento. E aí não adianta você falar português e eu mandar você pegar uma Bíblia em hebraico.
Você não vai entender, né? E o entendimento, ele é muito importante. Você tem que estar disposta a observar com café. Tudo que for com Deus tem que ser com café. Não, com mate, mate. Brincadeira, ó. Café é com coração, com amor, com fé e com todo o teu entendimento, com força, com o teu entendimento. Quando você tiver ali de coração, alma, força e entendimento, nossa, não tem como você não captar. Ah, mas não peguei tudo. Ok, você leu uma partezinha, você entendeu, você tentou interpretar. Quanto mais você for praticando, mais fácil vai ficar. A Helena, você faz pilates. O teu Sim. primeiro movimento do Pilates era que nem é hoje? Lá Não, você começou? cada vez mais exigido. Isso, e também com mais bonito, né? Mais É, alongado, mais destreza, né? é. E aí é sobre isso, é quando você se permite, então precisa ter profundidade. E hoje eu quero que você se aprofunde nas 3 coisas que você vai listar aí e que você deseja prosperar, que você deseja que venham os pães e os peixes e derrame na sua vida. Porque cabe a nós buscar, gente. Semana passada, quando a gente falou aqui a respeito do tesouro escondido, da tua pérola, da tua ostra, olha o que o cara fez. Ele foi para o campo, ele procurou e ele encontrou uma pérola. E ele em nenhum momento foi dito ele roubou a pérola. Não, ele enterrou ela de volta, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Então esse pode ser o campo que você está comprando, que você investiu para estar aqui, o campo da sabedoria, o campo da capacidade de profetizar sobre a tua vida. Fé é tudo aquilo que você acredita que pode se tornar possível. Gente, quem tem fé realiza coisas extraordinárias, né? Hoje mesmo, quem acompanhou meu Instagram viu que eu fui para o centro numa loja com meu filho. E isso é tão pequeno. Quantas das vezes você foi para o centro, você foi em lojas? Só que, gente, os meus filhos eles são neurodivergentes. Então, do nada, às vezes, pode gerar uma crise. E ainda mais quando você vai em lugares que tem muita opção. Muita opção. Você se sente perdido, você nem sabe mais o que você está desejando. E às vezes a tua vida pode estar sendo assim também. Você pode estar perdida, você está sem foco. Então você precisa listar, ó, meu foco é eu quero evoluir espiritualmente, eu quero conquistar uma renda extra para que eu não negue mais a minha evolução, para que eu tenha oportunidade de investir, de comprar Bíblia, de comprar livro. Eu não sei o que está sendo desafiador no teu dia, é só você que tem que saber. E a maioria das pessoas, quando vem até mim, elas estão tão doloridas que elas estão confusas, que elas já não sabem mais o que atrapalha, o que multiplica, sabe? É respirar e buscar uma consciência interna. Teu corpo tá falhando, teu coração, tua respiração. E daí você vai me dizer, Vanessa, mas quanto mais eu tô buscando, mais doente eu tô ficando. Calma, calma aí, vamos interpretar diferente, olha só. Quanto mais você está buscando hoje, mais você está tendo clareza do teu passado para tornar o presente mais leve. Então não é que você está adoecendo hoje, você está ganhando sinais, você está vivendo sintomas daquilo que te adoecia, para que você tenha ainda mais clareza de se curar, né? Hoje eu escutei de uma aluna, eu não posso ir para aula porque a minha mãe caiu, quebrou a mão, fraturou a mão. E ela vai fazer cirurgia, mas ela já disse que tudo que ela pode, ela quer fazer sozinha. Ela não quer ajuda para nada porque ela tem pavor de ter que depender dos outros. Lembra que semana passada a gente tinha uma pessoa aqui, ó, que falou sobre ela ter feito cirurgia da perna, a outra falou sobre o diagnóstico de família, a outra falou sobre as questões de, né? Outra pessoa deu depoimento sobre estar acamada 6 semanas. Gente, é sobre isso. Você precisa ter inteligência emocional de aceitar o auxílio, aceitar ajuda, aceitar os movimentos de cura e reprogramação. Porque quando você está aberta a viver a transformação, você não sabe o que Deus vai gerar ali para que isso aconteça. E às vezes é num acidente, é num imprevisto, é num desafio.
Mas você precisa aceitar e parar para refletir. Peraí, o que eu vou aprender com isso? Não é mais sobre o vizinho errar, sobre alguém fazer algo comigo, sobre alguém me prejudicar. Não, peraí. O que eu vou aprender com isso? O que eu tinha que aprender com isso? Por que eu tive que conviver com essa pessoa? Né? Mas o funcionário me logrou, mas o contador errou, tá? O que eu preciso aprender com isso? Porque às vezes a tua prosperidade está atrelada às relações que tu tem. E se tu tem pessoas que só te afastam de ser próspera, que só atrasam a tua vida, até quando tu vai dizer amém para estas relações? Travou. Faz sentido, Lenara? Faz sentido? Então, hoje a gente está compartilhando sobre isso e eu quero crer que vocês vão aí deixar os cestos de vocês plenos, preparados para serem abastecidos. Eu tenho total consciência de que isso vai fazer diferença na vida de vocês. E essa tarefa, então, eu quero que vocês discutam no grupo, que vocês chamem, que vocês dizem, nossa, eu fui lá e olhei a aula, e é exatamente isso que está acontecendo com a minha mãe. A minha mãe quer viver as coisas, mas ela não esvazia o cesto. Tem uma coisa que é muito conhecida, assim, é que diz que toda vez que tu dá algo para alguém, daqui a pouco tu vem e tu recebe, né? Por quê? Porque é importante a gente partilhar o que a gente tem de sobra. Se a gente ficar constrangida, se a gente ficar segurando, se a gente não se desfizer daquilo, e não é que eu vou dar coisas ruins para alguém. Sim. Não vou dar. Eu vou dar só o que for de prosperidade, eu só vou partilhar o que for bom. Vanessa, eu tenho pena de botar fora, não vou botar no lixo, gente. Você ia gostar de receber lixo? Não. A não ser que você esteja uma acumuladora, a não ser que você esteja em desequilíbrio com mais isso ainda, que você precisa ficar acumulando lixo. Tem pessoas que vivem isso, porque já viveram uma escassez, já passaram fome, já passaram muita necessidade, e aí chega um momento que elas não percebem que elas estão acumulando coisas que em nenhum momento vai ser sustento. Nunca vai trazer para ela um benefício. Aí a gente já tem que tratar outras questões, né? Mas hoje eu quero que você olhe para tudo aquilo que você pode abrir mão, descartar, partilhar, abençoar outras vidas, outras pessoas. Por exemplo, eu tenho um galpãozinho aqui que está abastecido de lenha. E essa lenha está lá há muito tempo. Eu não vou fazer o uso dela, ela é para obra. O que eu fiz? Eu chamei uma pessoa que eu sei que precisa disso. E essa pessoa vai poder se beneficiar, né? Tem gente que ia dizer assim, mas eu teria vendido. Sim, pode ser que sim, mas ao mesmo tempo, qual é o movimento de dar e receber? O quanto eu tenho recebido da vida? Quantas bênçãos, o quanto... E daí a gente não tem que olhar só no financeiro, é olhar, por exemplo, para isso que eu vivi hoje nessa loja com meu filho, de ele entrar feliz, buscando um presente para o amigo, de ele olhar em todos os corredores as opções, dele perceber o orçamento, dele perceber o que o amigo gostaria de ganhar. E dele não ficar dizendo assim, mas eu quero para mim. Em outros tempos, de repente, ele desistiria de ir em algum lugar para ele ganhar uma coisa para ele. Por quê? Porque a ansiedade, aquela coisa de querer controlar, de querer viver, né? O teu vício emocional. Não, gente, ele super geriu as emoções, eu registrei, porque eu disse, vamos lá, vamos fazer a tua escolha. Foi lindo de ver ele se responsabilizando, vivendo com alegria. E daí eu ainda perguntei, era normal você receber convites para aniversário? Não, eram muito poucos. E agora cada vez mais acontece. Por quê? Porque ele está sendo mais benquisto. Ele está se controlando mais, ele não está tendo tantas crises, ele está mostrando os dons e valores dele. Aquele que um dia acreditou que não era bom em nada, hoje já está sendo valorizado. E para uma criança isso é muito importante. Agora olha para você, eu não sei que idade você tem. Quanto tempo na tua vida tu já duvidou da tua capacidade ou dos vínculos, dos relacionamentos que você pode construir? Quantas das vezes na tua jornada você desacreditou do teu merecimento? De o quanto você merece estudar, prosperar, fazer uma formação, um curso, uma graduação, tua carteira de motorista, ter um carro melhor, um carro mais veloz, uma casa melhor. É sobre isso. É sobre o que você acredita merecer receber.
Então, em pequenos detalhes, né? Quando você está disposta a dar o melhor para o outro, quando você vai se trabalhando, não é só dar para o outro, é você merecer receber também, mas quando você dá algo muito bom para o outro e você fica feliz por estar dando, é sinal de que você já entende que você também merece isso, se dar, principalmente, e depois receber do outro. É a balança do equilíbrio. E aí sim, os teus cestos vão estar multiplicados. E outra coisa, não desperdice. Partilhar, prosperar, ajudar o outro não é sobre desperdiçar. Eu não tenho que sair por aí em toda a esquina da esmola, gente. Se eu quero ajudar o outro, eu tenho que profetizar sobre a vida dele também e ensinar ele a pescar, né? Não é só sobre eu vir ali e dar um peixe. Aqui Deus multiplicou, porque eram 5.000 pessoas, e ele queria que Jesus demonstrasse a capacidade de milagres. E logo quando Jesus viu, meu Deus, vão me proclamar como rei, não é a hora de ser reconhecido. Ele fez o quê? Se retirou para o monte. Então tem muito aquela coisa de estudar e não ter a necessidade de ser reconhecido, de aparecer, né? Às vezes a gente deixa de dar porque, não vou me reconhecer, não vou me valorizar. Essa já era uma Vanessa, ela queria ter o nome dela reconhecido. E hoje não é mais sobre isso. É sobre eu entender que sim, que eu tenho que abrir as torneiras, eu tenho que multiplicar. E às vezes você vai dizer, mas eu não tenho financeiramente como ajudar. E se tu olhar para o lado e disser, e a paz do Senhor esteja contigo, e que Deus te abençoe, e que Deus multiplique na tua vida, e que o teu dia seja belo e iluminado, como hoje aconteceu no grupo, né, Lenara? Fotos de dia, ensolarado, bonito, iluminado. Gente, isso é bênção. Isso é estar com cestos dispostos a ser multiplicados. Tá fazendo sentido? Sim. Se hoje tu fosse dizer para nós, Lenara, o que mais fez sentido para você, o que mais mexeu com as tuas emoções agora, o que tu vai refletir durante essa semana? Ali falando sobre eu achar não merecer, né? Foi uma coisa sempre que eu acho que eu comecei a ver agora, esse ano, com 57 anos, que eu comecei a ver que eu mereço também ter o meu momento, meu descanso, né? Comprar alguns presentes para mim, né? Algumas viagens que eu gosto de fazer, sair com as amigas, e antes eu não fazia. E o que eu faço muito, 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 é ações para ajudar os outros, e que nem agora na pandemia, 5 famílias, eu lavei roupa para 5 famílias durante 15 dias ajudando os outros, e até uma senhora me disse, nossa, tu é candidata? Não sou candidata, não. Tá, mas então quanto eu te devo? Eu disse, não, se algum dia a senhora vê alguém que precisar, a senhora faz igual, não me deve nada, eu estou fazendo com carinho. E eu acho que todas as ações que a gente faz, não pode pensar em querer algo de volta, sabe? Porque as coisas vêm automaticamente, sabe? Até eu tenho uma plaquinha que eu comprei numa viagem, e lá diz, eu tenho além do que um dia eu pensei em ter, sabe? Tenho muito além. E que bom que eu tenho, sabe? Sou merecedora de ter o que eu tenho, graças a Deus, e que bom que eu posso ajudar. Então, acho que fica isso para outras pessoas também, onde puder ajudar, mas não esperar algo em troca, não precisa algo em troca, porque as coisas, se é para vir, vão vir automaticamente. E quando eu faço para ajudar o outro, não é só o outro que eu estou fazendo bem, é para mim, a gente se sente leve. E eu me dou muito, muito, muito para os outros. E aí é que está o equilíbrio que eu sempre procuro. De eu também me dar, fazer merecer também, né? Por mim, fazer por mim. O que está fazendo hoje? Hoje eu resolvi não fazer nada. Eventualmente faço isso, né? Então, 2 anos que eu faço academia todos os dias, e antes eu não fazia isso. Estou num excelente momento que, graças a Deus, eu tenho condições hoje de merecer esses momentos para mim, e é muito gratificante, sabe? Saber que eu estou cuidando da minha saúde, e só assim eu tenho saúde para também ajudar os outros e cuidar dos outros e cuidar dos processos da empresa, principalmente. Da família, Prosperar. né? Olha que lindo isso, né? Então, assim, não vai lavar roupa de 5 famílias. Eu fiquei apavorada quando ela me compartilhava, me contava, dizia, meu Deus, ela mostrava as máquinas, né? E, gente, não é só lavar roupa, é roupa da enchente, é barro, é lodo. Então, ela lavava aquilo assim, máquina, tanquinho, e trocava de máquina em máquina em máquina, e E sem varava. compartilhar, né? Sem ficar É, compartilhando em mídias sociais, estou fazendo isso e aquilo. Não precisa, não precisa.
Então, né? uma Sabe mão que faz, a outra não precisa saber, né? e de se admirar de fazer, mas de repente fazer um pouquinho menos, cuidar da sua saúde, porque pode ser que o outro também possa fazer um pouco. A gente partilhar esse peso, né? Porque quando são perfis, e normalmente aqui na mentoria você vai encontrar pessoas que são fazedoras. Dificilmente é aquele descansado e braço cruzado, ah, não, eu não faço nada com ninguém, vou começar a fazer agora. Não, são pessoas que fazem. Só que a gente tem que cuidar esse fazer demais, né, Helenara, que não seja peso, que não te esgote, não canse. Não Porque seja pesado, né? a exaustão pode estar aqui presente na vida de muitos. Então, assim, não é sobre tu fazer além do que tu já faz. É começar agora a equilibrar. Começa a olhar. Eu não faço muito, posso fazer mais. Eu faço mais, vou fazer menos. A Vanessa teve um momento na vida dela que ela fazia tanto que depois ela teve. Deus chamou para se recolher. Para um pouco, observa e começa a ser mais assim, uma pessoa que atrai o outro a fazer. Porque tu entende que tem mais força, né? Sim. É como se a gente pegasse que a gente fosse para uma lavoura cheia de arado. Em vez de eu olhar para a lavoura cheia de inso e eu com um arado, eu começo a chamar as pessoas para vir preparar essa terra para esse plantio. E aí todo mundo vai colher. Então, essa foi a aula de hoje, foi a aula que a gente citou, né? A primeira multiplicação dos pães e peixes, que está lá em João, capítulo 6, versículo de 11 a 14. A gente leu de 10 a 15, né? E é sobre isso, é sobre você poder ler o capítulo todo, entender, rascunhar na tua Bíblia, sinalizar, porque ela é tua e tu deve ter inúmeras versões dela. E quanto mais, gente, uma coisa que nunca vai te prejudicar. Quanto mais você se aprofundar e ter o entendimento do que está aqui, mais clareza você vai ter. E hoje de manhã eu postei ali sobre Isaías, onde falava a respeito dos sacrifícios e holocaustos. E Isaías é um profeta do Primeiro Testamento. Então, o Primeiro Testamento é antes da vinda de Jesus, é quando só existia a promessa do Messias. E naquele tempo, sim, Deus aceitava sacrifícios de animais, de filhos, holocausto, né? Para quê? Para purificação. Só que, gente, quando Jesus morreu, foi morto, sepultado, crucificado, sepultado, subiu aos céus, ele se transformou no Cordeiro de Deus. Foi Deus que deu esse sacrifício para nós, para nos salvar. Então não existe mais estar matando o bicho, estar sacrificando. O que tu pode sacrificar? O teu momento. Fazer a tua oração, deixar de falar mal da vida do outro e vir orar e aprender. Abrir mão de uma refeição quando for um propósito, um jejum com propósito. Olha só, essa semana eu vou orar por isso, por isso, por aquilo. Eu vou deixar de tomar o meu café da manhã, que é uma coisa que eu amo fazer, para viver esse propósito aqui de poder na minha vida ou na vida do fulano. E quando a gente faz esses propósitos, gente, ele é transformador. Eu sou testemunha de que eu orei por uma pessoa que eu não conhecia. Foi através da história que a mãe dela me partilhou e eu olhei e disse, nossa, que história de dor. Que pessoa que está perdida e afastada. E eu saí de lá orando, sem dizer, né? Fui orando, orando, orando. E quando eu vinha na minha mente, eu orava pelaquela vida. Eu não sabia quem era essa pessoa. E chegou um dia que eu vivi o testemunho de Deus dizer para mim, assim, o Espírito Santo me tocar e dizer, olha para trás. E eu vi ela e a irmã dela juntas. E eu disse, Senhor, é ela. Porque não tinha como ser duas pessoas tão parecidas. E o calor que eu senti não foi só uma vez que eu vivi isso. Eu vivi muita oração no silêncio. No teu quarto, fechado, no teu cantinho, no teu momento com Deus, se for mateando, se for tomando água, se for tomando café, o que você estiver fazendo, mas que você se aprofunde, que você diga, Senhor, eu quero saber mais. Então agora eu vou pedir uma palavra para nós, para a Lenara. Lenara, tem alguma coisa intencional que você gostaria de receber uma palavra para algo? Uma dor, uma bênção, uma dificuldade, uma areia? Ai, eu gostaria de pedir mais calma, paciência. Palavra que te traga, te faça refletir sobre calma e paciência, ok.
Senhor, meu Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, lhe agradecemos, pois não sabemos, não é sobre o nosso controle quem são as pessoas que vão estar nessa aula, que vão assistir, Brasil afora, que o Senhor vai tocar, que o Senhor vai trazer consciência. Somos ferramentas, Senhor, do teu chamado. E nesse momento queremos ser intencional sobre a vida da Lenara, para fazer com que ela se contagie de calma, paciência, sabedoria, o que o Senhor quer entregar a ela neste dia. Segunda Pedro, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Gente, já podia parar por aqui. Olha só. Graça e paz sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Então, Lenara, como que você vai receber uma fé igualmente valiosa de Pedro, né? E ter graça, ter paz, ter leveza, é buscando conhecimento. Isso está em 2 Pedro, capítulo 1, né? O versículo 1 a 2. Quando a gente pede a palavra, esse exercício diário que vocês já viram aí no Mateando com a palavra que ele pede para você fazer, para você ser intencional, pedir uma palavra ao Senhor, ele que vai te esclarecer. E é lindo demais. Então, da minha parte, hoje é isso. A aula foi linda, foi cheia de bênção. Eu sinto o Espírito Santo agindo e levando para o lar de vocês a prosperidade. E que vocês consigam edificar essas tarefas, de esvaziar o que está aí sobrecarregando, que está enchendo os teus cestos, para que Deus possa derramar e abençoar, né? Multiplicar. E Lenara, como foi esse momento para você? O que você vai compartilhar lá no grupo depois para as pessoas que não estavam e também sobre a tua experiência? Pode mandar um vídeo, pode mandar um áudio, uma mensagem, mas deixa aqui gravado na aula também o porquê que valeu a pena você investir o teu tempo nesse momento. Valeu a pena para mim, para novamente, principalmente ali quando tu falaste, né, sobre a multiplicação dos pães, né, que foi uma coisa muito interessante que eu falei essa semana e que aconteceu com nós aqui. Do desapego, né, desapegar não necessariamente de bens materiais, mas desapegar também de certas atitudes. Anotei tudo aqui, tem a minha agenda aqui do ladinho, te acompanhando, né, e como devo me transformar, né, não permitir me permitir mais merecimento, né? Ajudar o outro, continuar ajudando, mas também ter um momento para mim e não ajudar esperando algo em troca, mas como para poder fazer o bem, graças a Deus eu tenho condições de fazer isso e é o que eu espero continuar fazendo. Claro, tirar tempo para mim também, não tanto, porque às vezes eu quero as coisas do jeito que eu quero, eu me dedico, todo mundo me ligando. Quem sabe tu entra no grupo tal, e eu não quero dizer não, e aí eu estou soberbada, e aí a pouco eu já estou começando a ficar chata, porque eu estou sobrecarregada. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio, e eu procuro isso, e é o que eu tenho encontrado aqui nos nossos momentos, e vou continuar me doando, mas também me doando para mim. Isso, equilíbrio. Peça ao Senhor equilíbrio, que Ele sempre vai ser certinho, né? E gratidão por me acompanhar nesse dia tão lindo. A aula vai ficar gravada, gente. Eu peço que você também, quando assistir, venha comentar no grupo. E é um grupo que vale a pena, né, Lenara? Vale muito a pena. Estou muito contente. Então, um abençoado dia. Eu não sei em que momento do teu dia você vai ver essa aula, mas saiba que ela foi feita com tudo aquilo que Deus nos entregou e edificou em nossos corações. Um dia lindo e extraordinário. Vou encerrar agora a gravação aqui e